dia para quem é do bom dia, boa tarde para quem é do boa tarde, boa noite para quem é do boa noite. Estamos começando mais um episódio do Z na Mesa. E hoje, como de praxe, a gente tem todo o nosso roteiro ali para a gente ter sempre um episódio falando sobre RH, sobre mundo corporativo, alternado de episódio de carreira. E mais uma vez a gente está trazendo agora o segundo episódio para falar sobre carreiras, especificamente sobre carreira de educação. Hoje estou sozinho, não veio as minhas companheiras e amigas e parceiras aqui de trabalho também para dividir a mesa, mas estou me sentindo muito bem acompanhado com duas grandes profissionais aqui da área da educação. Mariana Fuji. Oi, Mari. Oi, oi. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E Daniele Galvani. Tudo bem, Dani? Tudo, e você? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Bom, hoje trouxe duas pessoas aqui ilustríssimas, muito queridas na minha vida pessoal também, para a gente explorar sobre o mundo da educação. E como é de praxe também, não sei se vocês já viram, já acompanharam também nossos episódios, a gente não pode deixar de começar diferente como uma boa entrevista de emprego, não é mesmo? Pra gente... É um podcast de RH, né? Tudo bem. Exato. O nosso formato é esse, né? Infelizmente, conversar com RH significa você falar sobre o seu trabalho, né? Eu só não falo sobre que animal eu seria. Não? Que animal você seria, Mari? Eu vou seguir a Dani. Toda vez eu só consigo pensar no meu animal favorito, que é um gato, né? Mas aí, dentro da lógica do RH, nunca vai ter sentido. É engraçado, mas tem sentido. A sua gata é muito parecida com você, inclusive, né? É mais sociável também, mais, ao mesmo tempo mais Só mais pensei nos quietinha. defeitos, assim. Pensei que ela dorme o dia inteiro. Eu falei, nossa, mas eu sou preguiçosa. Brincadeira. Trabalhando na educação não dá, né, Mari? Não tem como. É. Preguiça não dá. Não, Você pode ter a preguiça, mas se deixar ela te vencer, não vai morrer vi. de fome. Então me fala sobre você, Mari. Me conta um pouco sobre a sua jornada profissional. Quem é você, o que você já fez e o que você faz hoje também. Bom, eu sou professora de Química. Eu atuo. Esse é o 7º ano que eu trabalho dando aulas, né? Eu já entrei no curso de licenciatura em Química, né? Querendo a licenciatura. Eu lembro que na época que eu entrei, foi muito comum ouvir relatos de colegas que estavam entrando na licenciatura, né? Mas, especialmente no meu curso, que é um curso que tem uma atuação forte industrial, né? Então, tinham muitos colegas que, não conseguiu passar no bacharelado ou na química industrial, que é uma outra vertente da química. E entrei na licenciatura. Mas as pessoas não queriam pra dar aula e acabaram caindo de paraquedas. Eu entrei porque eu queria a licenciatura em química mesmo. Fiz os 4 anos da graduação e logo no ano seguinte eu comecei a atuar como professora titular. Já fui inserida no colégio, num colégio particular, né? E trabalhei só na rede particular por 6 anos. E esse ano eu tô também na rede particular, confessional, essa é a minha experiência. E também tô na rede pública no Centro Paula Souza. Então, eu alterno nos dois, assim. De manhã, especificamente na particular, e de tarde no Centro Paulo Souza, né? Nas ETECs. Então, 6 anos já na carreira de educação aí também. Legal. Muito bom. E por que química, gente? Quem escolhe química nesse universo? E para dar aula de química ainda? Pois é. Então, eu costumo falar que a minha mãe é uma pessoa super simples. Ela estudou muito pouco, né? Ela estudou até a 7ª série só. Mas as informações, o pouco de informação que ela tinha, ela abraçava, assim, dentro do contexto que ela entendia. E aí, um dia, alguém no trabalho dela falou pra ela que Kumon era bom. E aí, não sei se vocês conhecem o Kumon, né? E ela acreditou. Eu conheço, mas não sei se realmente é bom. Não posso afirmar se... Isso, vou dar um contexto só pra quem estiver ouvindo, que se não conheceu. O Kumon, ele é uma espécie de curso, assim. Eles gostam de falar que não é um reforço escolar, mas ele é um curso forte na área da matemática pra aprimorar. Então, ele não é um curso pra você de reforço, realmente, né? Então, né, uma formação voltada para qualquer idade. Então, pessoas adultas ou crianças podem fazer. Ele tem matemática, inglês, português e japonês. Se eu não me engano, são essas 4. Mas ele é forte, ele cresceu na matemática.
E aí, ele usa do método da repetição. Então, você faz... Vamos supor que você tem interesse em fazer Kumon agora. Você vai em qualquer Kumon, você vai conseguir se inscrever. E é um método bem individualizado de ensino. E aí, você vai começar a fazer continhas básicas. Mesmo que você saiba fazer continhas básicas, né? De soma, subtração. É assim que vai começar. E eles tentam associar o fazer, né, o cálculo ali com a velocidade, né? Então, essas duas coisas andam lado a lado. E aí, com a repetição, você acaba aprendendo e conseguindo fazer rápido e tendo um pensamento lógico aprimorado. Bom, quando eu tava na 7ª série, porque na minha época não era 7º ano, era 7ª série. Isso, porque eu não vou nem falar da minha época, como que era. Eu era da época do ginásio ainda. Que exagero. Não é verdade, pô. Eu entrei na escola no primário, depois pro ginásio, colegial. Não, quando eu fui pro colegial já era ensino médio. Já. Então. E... Eu tento não revelar a idade, mas fica difícil assim. Então sempre cai no assunto. Não, quem pensa também. E aí minha mãe ouviu isso no trabalho e eu acho que na época eu não ia tão bem em matemática na escola, né? E ela procurou o Kumon, se esforçou, assim, né? Porque eles não tinham tanta condição. E eu amei. Nossa, virou um hiperfoco. Eu amei, né? As exatas, a matemática ali, eu ia muito bem. Eu logo, né? Você sempre começa de um nível muito abaixo. Mas eu logo consegui acompanhar a minha idade escolar. E eu avancei, então eu tava na escola, sei lá, na 8ª série. E eu já via no Kumon assuntos de ensino médio, assim, sabe? Caramba. E aí, quando eu fui prestar vestibular, o que eu gostava era matemática. E aí, no primeiro ano, eu prestei até matemática, mas logo repensei e falei, acho que não é a minha praia. E no cursinho eu conheci a química, que tá lado a lado ali com a matemática, né? E achei que fazia mais sentido no meu contexto. A princípio, não pensei na licenciatura, porque tem um estigma, né? Enfim, bem ruim, mas tem. E aí eu pensei na engenharia química, porque é mais bonito. Mas aí, fazendo curso técnico, entendendo um pouco mais sobre a área de engenharia também, eu percebi que também não era pra mim. E aí, no cursinho... Não sei se vocês já fizeram cursinho. Você fez cursinho? Uhum. Você fez também? Não, Lê? não cheguei a fazer, não. Mas o cursinho, ele tem uma áurea, assim... Muito diferente. Muito diferente, sabe? Pelo menos no meu cursinho, os professores eram muito jovens. Eles davam aula, como são salas com uma quantidade de alunos grande... Então, normalmente são salas bem compridas, né? Com estilo de auditório. Às vezes até são em auditório. No meu caso não era, mas era uma sala grande, com muitos alunos ali. E os professores davam aula de cima de um tablado, né? E aí, não que tenha sido exatamente de forma consciente, mas eu criei no meu imaginário um professor meio estrela. Porque ele dava aula de cima do tablado, eles eram super jovens. E eu tinha essa ideia, como muito conteudista, e eu vinha de um contexto de escola pública, que não era tão conteudista assim, eu tinha essa ideia de que o professor do cursinho, ele era cool, e ele era muito inteligente, ele tinha que saber muito do assunto dele ali, pra estar naquela posição. E aí, foi a partir daí que me motivou. Hoje, como eu já comentei, né? Eu não dou aula em cursinho. Eu dei aula em cursinho quando eu tava na graduação. Mas era um cursinho popular, bem pequeno. Da forma como me motivou a ser professora, eu nunca atuei. Mas hoje em dia também não é o foco da minha carreira, assim. Eu acho que eu tô num momento legal. Eu gosto de ter o vínculo com a educação dentro da rede particular pro ensino médio e pros anos finais também. E dentro do mundo das ETECs, assim. Eu acho que essas coisas me complementam. Eu não sinto, assim, essa falta de atuar num cursinho, por exemplo. Legal. Muito bom. Engraçado que, conforme a gente vai ouvindo, na minha cabeça fica pensando, né? Puxa, existem pessoas que querem e gostam de trabalhar com adolescentes, né? Porque é um desafio também, não é não? É um desafio. Mas, no meu caso, esse ano, como eu sou professora de química normalmente é no ensino médio, né? Tá. Mas o colégio que eu atuo de manhã, né, da rede particular, eles têm química desde o 6º ano. Então, esse é o primeiro ano que eu tô dando aula mesmo do 6º ao 9º. E pra mim é muito mais difícil. Eu acho que a minha linguagem é mais pra um público mais velho. Eu nunca lidei muito com criança na vida mesmo, assim, sabe? Eu não tenho muita criança na família. Então, acessar esse público pra mim é mais difícil. Mas todo mundo fala, né? Adolescente é difícil. E é mesmo, né? Mas assim, lidar com pessoas é difícil, né? RH... É difícil, mesmo? Então, não é? Você nunca percebeu? Não, nunca reparei. Não é fácil.
Legal. E você, Dani? Então, engraçado ouvir a trajetória de uma pessoa, porque a gente começa a refletir sobre a nossa própria trajetória, né? E tenho pontos em comum, mas pontos bem distantes aqui da história da Mari, né? Eu trabalho hoje com formação de professores, né? Eu trabalho na rede estadual de São Paulo, com basicamente aí 180 mil professores que atuam em sala de aula. Caraca. E aí, pensando aqui, né, o desafio de trabalhar com adolescentes, mas trabalhar com adultos também, é sempre muito complexo, principalmente quando a gente pensa em educação, né? Porque a gente tem que pensar de uma outra forma, né? O adulto é alguém que já tem os seus conhecimentos, já tem os seus métodos, já tem as suas crenças. E aí, como que você trabalha para formar de forma constante, né, um indivíduo que já está pronto, né? Mas que precisa sempre se desenvolver, porque na área da educação, né, Mari? A gente não para nunca, né? Sempre existem 1 milhão de novidades. Mas, enfim, atuo hoje, né, como diretora de formação continuada, mas comecei também como professora, né? Eu sou formada em letras. E é engraçado porque quando eu estava no ensino médio, as minhas disciplinas favoritas eram matemática e química. Eu amava química orgânica e eu queria muito fazer biomedicina para trabalhar como perito criminal. Porque eu já gostava de true crime nessa época. Se mantém até hoje. Ainda gosto, mas não atuo. Mas assim, eu sempre gostei muito de literatura. Na minha adolescência, eu sou daqui do interior de São Paulo, mas eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Então, distante de família, não tinha muitos amigos. E aí, assim, eu passava as minhas tardes na biblioteca municipal da cidade. Uma cidade de 20 mil habitantes, muito pequenininha. E eu lia 1, 2, 3 livros por semana, às vezes, assim. E aí eu organizava. Esse mês eu vou ler biografias. Esse mês eu vou ler romances brasileiros. E aí, assim, eu lia a biblioteca toda. Isso com quantos anos, Dani? Entre os 15, 16, 17. A cidade, 20 mil habitantes. Não 20 tinha nem o mil que fazer na cidade, habitantes. vou na biblioteca. Exato. Até tinha, né? Mas não existiam muitas opções, né? Uma cidade chamada Veranópolis, fica na Serra Gaúcha. Então, apesar de durante o ensino médio, que também era colegial na época, né? Vou falar aqui. Eu gostava muito, né, de matemática, química, não gostava tanto de física, mas eu gostava muito de ler, gostava muito da área de comunicação. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho, comecei a fazer cursinho e aí entendi que talvez biomedicina não era muito para mim, resolvi parar. Voltei no próximo ano, fui fazer cursinho popular, né, da Unesp, que inclusive é a faculdade pela qual eu me formei. E também, por influência dos meus professores do cursinho, eu tinha um professor incrível de literatura, que era o Mário, que ele falava com uma paixão sobre a literatura, sobre a arte. Eu falava, gente, é isso. Só que eu não pensava em fazer letras para atuar como professora. Eu pensava muito em talvez ir para a área acadêmica, de pesquisa, né? Fui fazer um curso de licenciatura, mas pensando em talvez seguir aí uma vida mais acadêmica de pesquisa. E aí, acho que lá pelo 2º, 3º ano de faculdade, eu comecei a ter disciplinas mais voltadas para educação, comecei a me envolver mais com essa discussão. E aí, eu simplesmente me apaixonei pela área da educação. E, enfim, até hoje, assim, é algo que eu gosto bastante. Acho que não é fácil, né, trabalhar na área da educação, mas o retorno que a gente tem, né, mesmo que não seja financeiro e não seja imediato, mas você poder mudar a vida de pessoas, né, eu acho que faz toda a diferença, né? Gosto bastante dessa possibilidade. É legal que eu vim pensando um pouco nisso também, até enfim, em histórias que ressurgem aí por conta de trabalho e tal. E eu sempre tive muita vontade, assim, era meu sonho dar aula também. Eu nunca falei isso também, né? Mas... Não. Mas você já deu aula. Então, já dei. Mas é curioso porque eu comecei a me resgatar também um pouco nisso, né? E... Conforme vocês foram falando, eu me remeteu, acho que a
aos pensamentos que deve surgir de qualquer pessoa, né? Porque o professor é um dos primeiros papéis profissionais que o indivíduo tem contato na vida dele, né? Quando a gente começa a assimilar as coisas, a gente tá na escola, assim. A maioria das pessoas estão na escola, né? E automaticamente é entendido ali que o professor é uma profissão e é fácil a gente projetar aquela profissão para nós mesmos também, de alguma forma, né? E na minha adolescência também tive, assim, professores fantásticos, assim, que lembro muitos, e muitos inclusive de português, né? Principalmente em língua portuguesa são os que mais me cativava, assim, na memória. Apesar de eu gostar muito de matemática também. E até curioso, né? A gente acabou tendo um balanço aqui entre exatas e humanas, né? Mas isso até... Eu já vou trazer alguns assuntos em pauta já, tá? Hoje temos o Z na mesa. Então, finalmente, o Z veio. Agora não vamos esquecer mais. Até porque ele vai ficar aqui... Ó, sua casa é aqui agora, tá? Já trazendo alguns assuntos em pauta... Perguntas polêmicas, mas nem tanto, tá, gente? Fiquem tranquilas aí também. Eu sou tremenda. Obrigada, agradeço. Qual foi o professor ou a professora de maior referência que vocês tiveram, que inclusive contribuíram para o papel profissional de hoje de vocês? Quer começar dessa vez? Olha, eu penso em alguns professores enquanto eu era estudante, mas pensando hoje enquanto professora, eu consigo ver muitos dos meus colegas, sabe, como referência. Porque a profissão de professor, por mais que você faça uma graduação, que você estude, ela é uma profissão muito solitária, né? Porque é você dentro da sala com seus estudantes, é você em casa planejando as suas aulas. E boa parte do que a gente aprende nas trocas, né? Com os colegas que são mais experientes, ouvindo as experiências, levando bronca, sendo chamada a atenção. Então, assim, eu me lembro muito dos professores da primeira escola que eu trabalhei. E aí, curioso que a segunda escola que eu trabalhei assim que eu passei no concurso foi uma escola em Jundiaí, que era uma escola só de ensino médio. Então, a minha experiência, de fato, em sala de aula, ela começa também com estudantes do ensino médio, apesar, né, das aulas de língua portuguesa, enfim, ter ali nos anos finais. E para mim foi muito desafiador, né, porque eu era super jovem, tinha acabado de sair da faculdade, uma cara de novinha, tinha medo dos alunos não me respeitarem, né? Eu lembro que eu usava piercing, tinha o cabelo vermelho, eu tirei o piercing, pintei o cabelo, achando que eles poderiam me respeitar um pouco mais. E não tinha nada a ver, porque acho que essa questão da linguagem, né, com o ensino médio aproxima muito. E no fim você cria até amizades, né, junto com seus alunos. Mas eu lembro, assim, de professores. Uma que vem aqui na minha cabeça é a Maria Angélica, que era uma professora de biologia, que me acolheu, conversava comigo, a gente fazia projetos em conjunto. Então, eu tenho muitos dos professores que atuaram comigo como referência hoje, sabe? Legal. Na sua fala anterior, você falou que o professor que te despertou na literatura foi o Mário. Aí, quando você falou Mário, eu fiquei pensando... Porque o professor que me despertou na química é o Márcio. Aí deu uns 5 segundinhos assim. Será que é o mesmo nome? Mas é Márcio. Mas eu nem lembro. Não vou nem fazer a piada do que Mário aqui também. Então, né? Eu pensei a mesma coisa. Deixa pra lá. Mário, professor de literatura. Professor de literatura, exato, claro. Mas foi o Márcio, eu nem lembro o sobrenome dele, mas ele era fantástico. E eu sempre... Vez ou outra eu comento sobre ele. Nossa, eu acho ele é aquela pessoa ranzinza. Mas sabe aquela pessoa de tão ranzinza? É muito gente boa. Sei. Vai ver um dia ele vai assistir isso, né? E aí ele vai falar, eu ranzinza, sabe? Não. Que surpresa. Mas, enfim, acho que pra química ali, lá no iniciozinho, foi essa pessoa. Mas na graduação, foi um momento muito de virada na minha vida, assim, de formação de mente, né? Imagino que todo mundo tenha esse ponto, mas eu acho que pra mim foi bastante, assim, eu tive acesso a um outro mundo que, nossa, extrapolou completamente a bolha que eu vivia.
E teve um professor que foi meu professor lá na graduação, foi depois na pós-graduação, né? No mestrado também eu tive aula com ele. E é uma pessoa que eu admiro muito, que é o José Otávio Baldinato. Ele é professor pesquisador sobre a área de ensino de ciências e história da ciência, né? E não só especificamente na educação, né? Dentro do nosso contexto, mas ele me fez provocações ao longo da graduação, assim, que me fizeram refletir muito, assim, né? Hoje em dia, eu acho que é um assunto que a gente fala muito, tem muito acesso, mas eu lembro de uma pergunta que ele me fez, que naquela época me fez muito refletir, sobre meritocracia. Que naquela época eu ainda tinha, mas o esforço de cada um e tal. E ele não me falou com todas as letras, sabe? Mas ele me fez uma provocação que depois daquele dia eu comecei a enxergar de outro jeito. E ele fez outras provocações em outros âmbitos dentro da educação ou fora dela, assim, que me fizeram, assim, moldar muito, assim, do meu pensamento, sabe? Então, eu acho que esse professor tem Mas compartilha com a gente, que provocação é essa sobre meritocracia que ele falou. Pergunta. Ele perguntou assim, a gente tava falando sobre isso e tal, agora eu não lembro exatamente no quê, mas ele perguntou, mas você acredita em meritocracia? Aí eu, sim, respondi de frente, assim, sim. De pronto, né? Aí ele, mas não é bem assim, né? E ele é muito incisivo, sabe? E ele foi me explicando que as pessoas não tinham as mesmas 24 horas, que não tinha como comparar aquela pessoa que não tinha que se preocupar com a sua alimentação com aquela pessoa que tinha que focar só e unicamente no seu estudo. Né? Então, as pessoas não partiam do mesmo lugar. Ele me mostrou uma imagem que hoje em dia também circula muito, mas foi a primeira vez que eu vi uma imagem que... Do banquinho. Do banquinho, exatamente. Que também foi muito... A diferença de igualdade para equidade. Exatamente. Exato. E aí foi uma conversa, assim, nesse contexto, assim. Nesse e é bem legal, assim, eu sempre tenho muito do princípio, né? Primeiro, assim, acho que gravar esse episódio, para mim, é muito significativo por conta de crenças pessoais mesmo, né? Eu acho que, para mim, educação é sempre a base de tudo e não é algo da boca para fora, assim. É muito do movimento. Eu tenho uma admiração gigantesca por todos os professores do Brasil, principalmente, porque é o país que a gente vive, óbvio, né? Mas assim, sempre fazendo um paralelo, né, do que é a formação de um indivíduo enquanto em sala de aula e esse indivíduo fora da sala de aula, que é o contato que eu tenho no meu dia a dia hoje, né? Trabalhando com RH, em empresas e isso de uma forma bem escalonada. Por mais desafiador que a gente tem, falando como RH, de levar essa equidade para os ambientes organizacionais, e o desafio está muito na crença das pessoas que estão nesse ambiente, né? Vamos dizer assim, das lideranças, das gestões que estão dentro das empresas. Essa é uma realidade constante, quase que assim, vamos pensar de 24 horas de um professor, porque quem trabalha com educação básica lida com o desafio da equidade dentro de sala todos os dias, o dia todo, né? Como que é isso, ou como que passou, assim, dentro da jornada de vocês, ou como que passa também, nessa situação de ter que se desdobrar, de repente, para trazer um aluno que não tenha, de repente, tanto acesso à informação, a conteúdo, quanto o outro aluno que está na mesma turma também? Isso, imagino que na rede pública é muito mais vivido, mas isso também tem uma presença numa rede particular também, né? Tem. Bom, sua pergunta para eu entender melhor. Como acessar pessoas diferentes com necessidades diferentes dentro no mesmo ambiente, no mesmo né? ambiente, exato. Bom, vou entrar na educação inclusiva. Não sei se você também, né? Enfim. Bom, eu trabalhei numa escola que, na região que ela se encontra, ela se tornou, por alguma razão, que na verdade eu também nem sei como, mas ela se tornou meio que referência para as famílias com estudantes atípicos, assim, sabe? E por essa razão, ela reuniu uma quantidade grande, assim, sabe?
pelo menos pra média que a gente tem, sabe? Agora eu não vou lembrar número, mas assim, tinha bastante estudante com autismo, com microcefalia, dentre outras atipicidades. E, olha, era um desafio. Eu lembro de uma estudante, nossa, essa estudante marcou a minha trajetória, porque acho que ela começou a ser minha aluna no primeiro ano do ensino médio, que foi o ano da pandemia. E essa aluna, se eu não me engano, o diagnóstico dela é microcefalia. Mas ela tem a cognição dela é perfeita, ela conversa, ela se desenvolve muito bem. Mas ela não consegue, ela estudou nessa escola desde o primeiro aninho, e ela não consegue aprender o alfabeto e formar as palavras, assim. E não foi por falta de esforço da escola, assim. A escola se dedicava horrores, né? Mas eu lembro que ela conversava muito bem, ela gostava muito de conversar. E a gente tinha encontros que eram individualizados online, né? E no ambiente online, ela aprendia tudo muito rápido, assim, sobre a tecnologia. Como compartilhar uma tela, como abrir, sei lá, documentos Google, outras plataformas, assim, para realizar as atividades que precisavam. E quando a gente voltou, parece que ela regrediu. Isso é muito estranho, porque o que a gente ouve é o contrário, né? Mas, enfim, eu acho que foi... E assim, ela concluiu o ensino médio, né? Ela terminou nessa escola sem ser alfabetizada. Mesmo conseguindo... sem ser alfabetizada e também sem ter a habilidade de fazer contas também, sabe? Uhum. E volto a dizer, não foi por falta de empenho da escola, assim, né? As professoras, desde os anos iniciais lá, elas tinham momentos também... A escola era uma escola que tinha um setor focado nisso, que tinham momentos mais de uma vez por semana ali, com a estudante, numa sala, né, adequada ali, para desenvolver as habilidades. Enfim, então, eu acho que esse é um ponto, acessar esses estudantes atípicos. Sei que você não perguntou exatamente nesse contexto, Não, mas é mas porque... faz total sentido. Mas Total é porque, sentido. E assim, eu sou uma professora que eu não tenho tantos anos de experiência, mas eu vejo através da literatura científica e conversando também com os professores mais antigos, que parece que esse público... Quer dizer, a gente sabe, né? Esse público de pessoas com esses diagnósticos, assim, cresceu muito nesses anos, né? E a gente não tem essas formações, sabe? Porque parece que a gente ainda tá aprendendo a lidar e a entender essas diferenças, né? E para além disso, a gente tem pessoas que não têm, né, nenhuma atipicidade, mas que têm necessidades diferentes, como foi o foco da sua pergunta, né? Olha, é muito difícil acessar todo mundo, né? Vários momentos, assim, me senti frustrada por não conseguir. Hoje em dia, eu entendo que eu faço tudo que tá no meu alcance o melhor possível, né? Especialmente esse ano que eu tô tendo esse contato com a rede pública, por mais que também seja um recorte muito, muito, né, recorte, porque é o Centro Paula Souza, são as ETECs, é o ensino médio. Para entrar, você já precisa saber de algo, né? E quem filtro, né? Exato, entrar nessas exato. escolas. Mas ainda assim, eu percebo uma diferença grosseira, né, quando comparado com a rede particular. E acho que é interessante também que eu não trabalho numa rede particular, nossa, de elite, não é. E mesmo assim tem uma diferença grosseira, né? Para mim, o importante é acessar a maioria. Ainda que a minha formação, o meu papel ali é ensinar química para eles. Mas muitas das vezes eu não consigo. Eu tenho que ensinar o que vem muito antes, sabe? Mas você sabe que eu lembrei até do meu processo de educação básica, né? Que agora você falando me remete um pouco disso, né? De você fazer com que o seu conteúdo seja multiplicado, às vezes, pela própria turma também, né? Então, era muito comum, assim, o professor, ele passava algum conteúdo, isso eu acho que qualquer formação, até faculdade também,
Se tem um que sabe, é aquele que sabe que vai tentar mostrar para os outros, óbvio, dependendo da boa vontade, né? E eu, com, sei lá, 16, 17 anos, eu tinha facilidade ali de disciplina de matemática, de química, de física e tal. E aí um colega meu de outra sala, que eu tinha mudado de sala e tal, a gente manteve amizade, me chamou pra ensinar ele um dia e tal. Falou, a gente vai estudar pra prova e tal. Aí deu super certo. Aí deu tão certo que ele me chamou depois pra eu dar aula particular pra ele. Aí eu me remete um pouco disso, né? Assim, às vezes a equidade da sala vai muito na linha de você conseguir formar redes, né? De contato entre os alunos, permitir com que eles mesmos dissipem ali a informação e faça com que a inclusão aconteça, né? A gente já citou até o psicodrama também em outro episódio, né? E uma das teses do psicodrama é que o grupo ele é muito potente, né? Ele é muito espontâneo. E o grupo se forma ali também, né? Geralmente em sala, acho que deve ter um pouco dessa realidade também, né? A gente chama de agrupamentos produtivos, né? Tem nome Muitas vezes, disso, né? sim, é uma das metodologias, estratégias didáticas que a gente pode... Agrupamento produtivo. Porque, de fato, é impossível você entrar numa sala de aula, independente se é particular ou uma rede estadual, municipal, você vai ter estudantes que têm níveis de aprendizagens diferentes, que têm defasagens e contextos diferentes, né? E a gente não trabalha dando aula particular. Então, como que você pode fazer esse trabalho? Pensando pelo menos na rede estadual, a gente infelizmente tem muitos estudantes que chegam na 3ª série do ensino médio e elas saem com o nível de um estudante que está no 8º ano, sei lá, de matemática, né? Então existe uma defasagem muito grande. E aí acho que é trabalhar principalmente pensando na perspectiva de recomposição das aprendizagens, né? Que é um pouco disso que a Mari trouxe. Eu tenho um conteúdo programático, tenho competências e habilidades para trabalhar naquele ano, mas eu não posso só pensar em trabalhar aquilo que eu preciso e avançar, mas sim olhar para esses estudantes e entender o que eu preciso retomar, de onde que eu preciso retomar, né? E uma das formas é você trabalhar com grupos de estudantes, né? Um estudante que domina mais aquele processo, com que tem mais dúvidas, e colocar eles para trabalharem em conjunto, né? Porque o professor também sozinho em sala é difícil, né? Porque às vezes você traz um conteúdo e você tem a sua forma de explicar e talvez a forma que você explica não é a forma com que aquele seu estudante vai compreender. E aí que é um trabalho muito difícil do professor e que a formação continuada, ela vem para subsidiar muito, que é você pensar em diferentes estratégias para trabalhar aquele mesmo conteúdo, né? Porque se o meu estudante não avança a partir de determinada estratégia ou metodologia que eu utilizo, eu preciso pensar de formas diferentes, né? E aí trazer o estudante para a cena também para trabalhar ali junto com o professor costuma ter bons efeitos, né? Porque é um estudante que tem uma linguagem mais próxima do outro estudante, que às vezes tem um macete, aprendeu alguma coisa ali que vai explicar e gera uma empatia, uma proximidade, um vínculo, né? Que é um aluno falando com o outro. Tem as gírias então, até que pega o exemplo, fala, tem tal coisa, lembra dessa coisa aí, o professor nem sabe que palavra que significa aquilo, já tá Exatamente. E aí, isso, acho que, pensando na sua pergunta, né, sobre a questão da equidade, das desigualdades que a gente tem, eu trabalho na área da educação há quase 17 anos, foram quase 10 anos em sala de aula. Passei por muitas situações. Eu trabalhei em algumas cidades no interior de São Paulo antes de vir para cá. E às vezes a gente pensa, né, que na cidade de São Paulo existe uma desigualdade maior, mas trabalhei numa escola em Franca, em que eu tinha estudantes, era uma escola de um bairro mais periférico, e eu tinha estudantes que não iam ao centro da cidade de Franca, que é uma cidade de 400 mil habitantes. E eu lembro que uma vez eu resolvi trazer essa galerinha toda para São Paulo para visitar um museu. Foram 3 ônibus de adolescentes que nunca tinham saído, muitos nunca
nunca tinham saído da cidade de Franca. E a gente veio para São Paulo. Mal iam no centro de Franca, inclusive. Mal iam ao centro de Franca. E aí a gente passou um dia todo aqui em São Paulo. E aí a gente visitou a Pinacoteca. E a gente visitou o MAN. Então eles puderam ir pro Ibirapuera. A gente foi no Memorial da Resistência também. Eles caminharam pelo centro de São Paulo. Que legal. E aí é interessante pensar, né? Porque não foi... Tinha um conteúdo, tinha toda uma discussão, né? Era a terceira série do ensino médio, a gente estava trabalhando modernismo, fazia todo sentido. Mas eu sinto que a aprendizagem maior que eles tiveram não foi nem em relação ao conteúdo que estava sendo discutido, mas toda a vivência que eles tiveram, né? De ir para outra cidade, de conhecer pessoas diferentes, de ter outras perspectivas. E entendo que o trabalho do professor, em muitos momentos, é isso também, né? Para além de falar do conteúdo, tem questões que não tem como a gente não trabalhar, né? Pensar em competências socioemocionais, entender como que a gente acolhe o nosso estudante quando ele precisa. Porque, como você disse, a gente passa uma grande parte da nossa vida dentro da escola. E aí, muitas vezes, a gente tem estudantes que acabam convivendo mais tempo com a gente, com os professores, do que com a própria família. Verdade, né? verdade. Então, Assim como não é um trabalho só técnico de tem um conteúdo, vou trabalhar um conteúdo, desenvolver habilidades no meu estudante. Mas existe um outro papel aí que é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, né? Verdade. Assim como no trabalho, na vida adulta, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família, por exemplo. Exato. Bom, vamos falar do professor, de fato, né? Que a gente está falando muito dos alunos, né? Difícil ser professor, gente? Acho que a gente já falou um pouco aqui, né? Quando a gente fala dos alunos, Bastante, a gente né? já fala, né? Sobre os desafios, né? De ser professor. Pensando nas perspectivas também do papel do professor, eu lembro que, bom, até a gente começou a falar, né? Eu também dei aula e tal, e trabalhei por quase 3 anos aí na rede Senac também, de São Paulo. E eu lembro na época que, assim, a perspectiva como docente do Senac era aumento de carga horária só. Então, assim, você quer crescer como professor, na verdade, você vai crescer de trabalho. Seu trabalho vai crescer e automaticamente sua renda acaba aumentando também. Essa é a realidade também nas redes de ensino. Um outro detalhe, né? Um tempo eu trabalhei no RH de uma escola e eu via que existia também uma possibilidade de crescimento do docente, né? Do professor de educação básica, estando em uma escola que paga mais e outra escola que paga menos, né? Tipo, eu saio de uma escola que está pagando um pouco menos para ir na outra que paga um pouco mais. Pensando numa trajetória profissional de uma carreira de professor, né? Vamos pensar um professor que está hoje ouvindo aqui, qual que é a perspectiva de crescimento que existe hoje? Bom, exatamente o que você falou, né? Eu posso falar porque, assim... Não, você vive, né? Mas é que eu tô dando aula e, assim, para eu ganhar mais, eu preciso dar mais aulas. Esse é o ponto. Mas tem 2 situações também que acompanham esse crescimento. Que é trabalhar em instituições que têm plano de carreira. Obviamente, você pode trabalhar em uma escola que te paga mais a hora aula, como você falou... ou instituições que incentivam isso. A rede pública, no geral, eu tô agora na ETEC, que né, é um recortezinho e tal, mas eu acho que nas outras tem esse incentivo, né? Que é a formação continuada, como a Dani falou, e enfim, você vai saber explicar melhor. Mas na rede particular também tem algumas escolas, são poucas, mas tem, né, que vão te proporcionar esse plano de carreira, né? Uma remuneração por aula maior, se você tiver mestrado ou se você tiver doutorado. Mas é uma porcentagem pequena. No geral, aumento de carga horária. Ou tem uma porcentagem também de professores ali na educação que vão desviar para o lado de gestão pedagógica, né? Que é a coordenação, a orientação, a direção. Mas aí, pelo menos no meu ponto de vista, ainda vai estar dentro da escola e tal, mas é um trabalho que deixa de ser... É outro rolê. Outra coisa, né? Para ser um trabalho administrativo, majoritariamente administrativo. Pedagógico precisa ser levado em consideração ali, mas ele tá em segundo plano, né? O administrativo ganha força. E aí, se você não é a pessoa do administrativo, como é o meu caso, por exemplo, né?
pra mim, essa não é uma perspectiva, assim. No máximo, dependendo, né? Algumas escolas você tem o coordenador de área, né? Que é aquela pessoa que vai ou coordenar a área de química, no meu caso, ou de ciências da natureza. E aí você vai pensar em projetos, enfim, dentro dessas Um disciplinas. especialista ali, né? Exato. Mas mais do que isso, pelo menos pra mim, que gosto da educação de sala de aula, não tenho outras perspectivas, sabe? O que é bem triste, assim, porque eu acho que é um dos pontos que desmotiva o ingresso na carreira. E é também uma das razões que a gente vem acompanhando um declínio nas formações em licenciatura, sabe? É grosseiro, de uns anos pra cá. Não é só no Brasil, é no mundo todo. No mundo, né? Isso vale acho que para muitas profissões também, né? Às vezes a gente pega cargos muito técnicos também e operacionais, né? Pega, sei lá, operador de máquina, X. Você não vê profissionais também com interesse de seguir aquela carreira, às vezes muito pela limitação que passa por isso, né? É curioso porque qualquer carreira tem esse processo, né? De assim, para eu crescer, eu preciso virar gestor. Só que se eu virar gestor, é outra função, é outra coisa. Só que acho que na docência isso é mais explícito, né? Porque imagina assim, num ambiente administrativo, onde todo mundo trabalha na frente do computador. Então, eu posso deixar de ser um analista e virar um supervisor, coordenador. Eu vou continuar na frente do computador do mesmo jeito. Agora, para o professor, não, né? Ele sai de uma sala de aula e vai para outro lugar, para uma outra rotina que ele, às vezes, tem até a dúvida. Como é que faz para ligar isso daqui, né? Porque eu não estou acostumado com isso daqui. Mas eu acho que quando uma coisa é pensar na carreira de professor, outra coisa é pensar na carreira dentro da área da educação, né? Porque aí você amplia muito o horizonte. Porque quando a gente pensa, né, no trabalho do professor, é isso, é o professor em sala de aula, e aí ou eu vou almejar uma escola que pague mais, ou vou fazer um mestrado, doutorado, vou tentar ir para o ensino superior, prestar um concurso para uma universidade pública, né? E aí eu me mantenho em sala de aula. E aí eu acho curioso quando a gente faz essa diferenciação de trabalho pedagógico para trabalho administrativo. E eu não vejo, mesmo a carreira de professor, sendo 100% pedagógica. Porque a gente tem rotinas administrativas, né? Ser professor não é só entrar em sala de aula e trabalhar com seus estudantes. Você tem que planejar, você tem que se organizar, você trabalha com projetos, você pesquisa, você precisa fazer gestão dos seus alunos, inclusive, da aprendizagem dos seus estudantes. Eu acho que, às vezes, quando a gente é professor e está em sala de aula, a gente não se dá conta de todo o trabalho de gestão que a gente faz. Porque a gente não é formado para pensar em gestão. A gente aprende no dia a dia da carreira. Vivenciando, a gente vai aprendendo, né? Mas como que você trabalha com 35, 40 estudantes em uma sala se você não souber fazer gestão de sala de aula, gestão da aprendizagem, gestão de pessoas, né? Mas eu acho que para quem é professor acaba ficando muito nesse universo do meu trabalho é 100% pedagógico. E quando a gente sai da sala de aula, você tem sim uma carga maior administrativa, mas hoje, enfim, acho que faz uns 7 anos que eu não atuo mais em sala de aula. E o meu trabalho ainda é muito pedagógico, né? É engraçado. Eu faço gestão de projetos, faço gestão de pessoas, faço gestão de processos. Eu faço um MBA em gestão de negócios para tecnologia digital, que parece que não tem nada a ver e tem tudo a ver com trabalho. Muito né? chique. Mas eu acho que hoje, não sei dizer se é hoje, assim, mas em geral, enquanto a gente é professor, a gente também não é desafiado a pensar o que fazer para além da sala de aula. Muito por conta dessa questão de uma rotina administrativa. Eu já fui coordenadora pedagógica. E, de fato, o meu trabalho acabava sendo muito mais administrativo. Mas o pedagógico, ele é importantíssimo. E aí, é entender que o administrativo tem que trabalhar em prol desse pedagógico, né? Então, apoiar os professores, ajudar a entender ali o avanço ou não dos estudantes, trazer sugestões, trazer novas metodologias. Só que isso de uma forma organizada, porque o professor em sala de aula nem sempre ele vai ter o tempo para se organizar, né? Então, eu vejo assim como
essas atividades que estão ao redor ali, que são mais administrativas, mas que precisam também pensar no pedagógico, porque no final o meu objetivo de todo mundo é pensar no estudante que está na sala de aula, elas são profissões essenciais também, porque sem elas eu não tenho um professor em sala de aula com seus estudantes, né? E eu comecei a despertar muito para isso, porque, bom, já devem ter percebido que eu gosto de coisas bem diferentes e aleatórias. Depois de ter feito letras, eu fiz um mestrado em políticas públicas, na área de educação. E aí foi algo que me despertou e me virou uma chavinha de começar a pensar de fato na educação enquanto uma política pública. Como que a gente implementa uma política pública, a importância de você avaliar, fazer todo o ciclo ali de planejamento, avaliação, replanejamento, o quanto que isso é essencial, né? E, enfim, a partir disso, acabei saindo um pouco da sala de aula e trabalhando mesmo com gestão, mas vejo sim que o meu trabalho não é 100% pedagógico, ele tem uma carga grande administrativa, mas eu sempre penso nesse administrativo em prol do pedagógico, sabe? E aí eu acho que isso faz a diferença também. Eu queria pegar um gancho na fala da Dani, que na minha resposta eu não pensei, mas uma das perspectivas é você, depois do mestrado, do doutorado, prestar um concurso, né? E eu percebo que é um caminho, assim, que vários das minhas colegas que querem se manter na educação percorrem, né? Estão percorrendo. Só que, no Brasil, isso é um problema. Por quê? Porque se você for professor universitário e você for prestar um concurso, né? Você pode ir também para rede particular, ok, mas a remuneração, no geral, não tende a ser tão alta assim. Normalmente, prestar um concurso é um melhor caminho, né? Pensando financeiramente, exatamente, né? Só que a pesquisa científica no Brasil, ela é feita majoritariamente, grosseiramente, na universidade. Então, quando você presta um concurso, implica em que você será, além de professor, você vai ser pesquisador. Às vezes, o profissional quer ser pesquisador. E ele é obrigado a ser professor também. E aí, o resultado disso é que não vai ser tão bem feito assim. Porque se você quer fazer uma coisa, você é obrigado a fazer outra. E aí, tem um caminho contrário. A pessoa quer ser professora universitária. E aí, ela acaba tendo Se depara com essa outra rotina fora da sala de aula. Exatamente, né? Assim. E aí, eles são cobrados pela produtividade acadêmica, né? E no Brasil, esse é um ponto, assim. Acho que em outros países existem condições diferentes. Eu acho que você pode ser só pesquisador, né? Ou só professor universitário. Mas aqui a gente tem esse ponto. E é bem nítido, né? Porque, principalmente na universidade, é mais frequente a gente encontrar professores que têm um conhecimento gigantesco, mas a didática para ele transmitir aquele conhecimento é de chorar. E aí a gente entra numa discussão que é crucial, né? Pelo menos para mim, assim. Tenho estudado muito sobre isso, inclusive, para pensar a formação de professores. Para você ser professor, não basta você ter conhecimento do conteúdo da sua aula. Você tem que ter conhecimento pedagógico, né? Eu posso ser o melhor profissional numa determinada área, não significa que eu vá ser um bom professor. Porque ensinar para um estudante aquele conteúdo é um trabalho gigantesco, né? E aí, como que você se constrói um profissional que domina as duas coisas, né? Que é saber tanto o seu conteúdo quanto como que eu ensino esse conteúdo da melhor forma, pensando em todos esses desafios que a gente trouxe, né? Das desigualdades, dos diversos níveis de aprendizagem, de quando eu falo em educação inclusiva, entre outras, né? Que a gente encontra no dia a dia. Eu acho que a essência a gente acabou voltando para o papel do professor, né? Mas a essência do papel do professor não é o saber, né? Não é sobre saber, é saber com que o outro... É fazer com que o outro saiba, né? Exato. E é a chave do processo também. Bom, formação, legal. Acho que a gente já viu um caminho possível aí, né? Então, o professor que estiver ouvindo a gente aí, ou professora, tá vendo que não tem só ali a sala de aula como caminho também. A Dani falou uma coisa que é interessante, né?
quando a gente olha o processo da educação como um todo, a gente começa a abrir o horizonte para outras frentes, né? E muitas vezes acho que surge, de certa forma, a frustração também do profissional que busca a área da educação como um meio transformador, até um ato de sentido para a vida profissional, né? Porque, assim, não é só sobre trabalhar, né? É sobre fazer algo que faça sentido para si próprio. E às vezes cai numa frustração de que se acaba sendo inserido num sistema de que, tá, beleza, eu posso educar ali os alunos dentro de um processo ali evolutivo, mas eu tenho que educar seguindo um padrão, seguindo uma regra, seguindo um sistema de ensino que chamado de metodologia, que a escola preza e precisa seguir naquilo. Pensando nessa formação, né, assim, até como o profissional da educação ele consegue olhar para além disso também, como algo que de fato pode ser transformado. Então, a gente tem o caminho de uma educação continuada, de formação de materiais pedagógicos, talvez até em empresas aí, né? Se a gente pensar nas próprias empresas de métodos de ensino, né? É um caminho que acaba sendo levado também, né? A gente tem um terceiro setor fortíssimo na área da educação no Brasil também, né? Existem muitas possibilidades. Só algo que eu pensei que enquanto você falava é que, apesar de enquanto você é professor, né, você pensar ali na sua rotina, eu acho que a profissão de professor é uma das que tem menos rotina, né? Porque estar em sala de aula com os estudantes é sempre imprevisível, tem que ter muito jogo de cintura, uma aula nunca é igual à outra, né? Não sei, eu pelo menos eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. Por isso que eu acabei saindo também da sala de aula para buscar outros caminhos. Mas estar em sala de aula também é algo que é difícil, né? Todos os dias serem iguais, assim. Uhum. Eu lembro que eu planejava aulas, eu já tive, assim, 5, 6 turmas de terceira série. Aí eu dava a mesma aula todos os dias. Várias vezes por dia. Aí eu decorava até as piadas que faziam sentido. Aí você entra numa sala e aquela piada não faz sentido. E você fala, poxa, funcionou e aqui não. E aí você tem que, na hora, tirar da cartola alguma coisa pra funcionar. Sabe que nessas horas que eu tinha isso também, né? A mesma aula, as piadas e tal. Aí eu tinha o joguete que virava pra turma e falava... Eu gosto de piada sem graça. Aí pronto, aí quebrava todo mundo ali na hora. Eu gosto mesmo, né? Acho que não é mentira. Tio do pavê. E existe um incentivo também, né? Assim, na verdade, não existe, né? Parece que da mesma forma que a educação é muito limitada ali à transmissão de conteúdo, né? Talvez exista também uma limitação de informação para esses profissionais que passam a transmitir o conteúdo, né? Ou existe um incentivo também, uma trilha que é apresentada para isso. Por exemplo, se a gente fala de liderança dentro da educação ou de gestão pedagógica, existe uma formação, existe um incentivo? As escolas, por exemplo, costumam dar cursos ou treinamentos para que isso aconteça? Ou parte da boa vontade da pessoa para isso? Tanto particular quanto pública também. Olha, pergunta difícil essa. Acho que depende muito do contexto, né? Da realidade de cada lugar. Mas, primeiro, só que eu não gosto muito de pensar em transmissão de conhecimento, né? Porque... todos nós somos seres humanos em evolução e em constante aprendizado, né? Então, eu sempre penso muito na perspectiva de que a gente constrói um conhecimento junto com o nosso estudante, né? Porque o meu estudante também não é uma tábua rasa, ele vem com uma bagagem, ele vem com seus conhecimentos, e eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que a gente precisa considerar, né? E aí, pensando numa evolução, assim, de carreira, pelo menos... No meu contexto, eu nunca vi, assim,
uma política, de fato, que pense em você ser professor, sair da sala de aula, até porque se a gente pensar na totalidade de professores que a gente tem no Brasil, não dá para que todos os professores saiam da sala de aula para atuar na gestão, seja gestão pedagógica, numa direção de escola ou em outras áreas, né? Mas tem muitos profissionais que buscam também sair ou é algo, por exemplo, que tudo bem, não é algo para todos, mas às vezes faltam profissionais também que buscam isso ou não? Eu acho que um pouco, sim. Talvez um pouco por conta do que a Mari trouxe, dessa percepção de eu preciso desenvolver outras competências que estão para além daquilo que eu já faço, né? Eu me tornei gestora e eu não tinha formação para isso. E foi muito difícil, né? Porque você aprende com a rotina, com a experiência, na troca, com mentoria. Mas é preciso estudar também, né? E isso tira a gente da zona de conforto, né? Então, quando você já tem uma carreira estabilizada, já tô há 10, 15 anos dando aula, né? Você sair também da sala de aula é fazer transição de carreira, apesar de você estar dentro da educação. E aí eu acho que é complexo dentro de qualquer área, né? Mas acho que dentro da área da educação tem essa especificidade de que você precisa se apropriar de outros conhecimentos e processos, porque você pode ser o melhor professor do mundo em sala de aula. Não significa que você vá ser um bom gestor mesmo da educação. Não significa que você vai ser um bom diretor de escola, né? Porque é isso. Você precisa sim ter a visão pedagógica, porque ela faz toda a diferença, mas essa parte mais burocrática, administrativa e de gestão, ela precisa ser forte também, né? Porque é esse o diferencial, inclusive, dessa função. Então, acho que não existe de forma muito explícita um incentivo para que a gente saia, mas também tem essa dificuldade mesmo de fazer uma transição de carreira, né? De estar disposto ali a vivenciar algo muito diferente. E aí você acaba indo também para a área de gestão sem ter experiência em gestão, porque a sua experiência prévia é em sala de aula. Então é difícil, né? Porque você acaba se sentindo assim, cair de paraquedas, preciso tomar decisões que são bem diferentes, né? Porque aí você não está lidando só com os estudantes, você está lidando com professores, com outros profissionais, com toda a comunidade escolar, né? Então, acho que tem questões aí que dificultam, né? Pensar nessas possibilidades. Nada de novo no front, né? Porque em empresa é a mesma coisa também, né? Se pensa em qualquer mudança de cargo, a liderança acaba faltando também, né? Como formação. Sim. Legal. Bom, gente, já estamos quase no final já. Já? Nossa, tá que vendo? rápido. O papo vai, que é uma beleza. mesmo. Pois é. Bom, pra gente... Junta duas professoras para falar. O professor fala muito. Pois é. A gente nem falou sobre isso, né? Não sei se perceberam. O professor fala muito mesmo? É natural? Eu não sei se deu para perceber. Nossa, Fala. Como que é o Deixar, a gente falaria mais uma hora. Isso que eu ia aqui. falar. Cafezinho. Às vezes, na minha época também de docência, eu preferia nem ir no... nessas professores. Pegava intervalo, eu ia sair, eu ia fumar um cigarro. Ficava com os alunos do lado de fora. Agora pensa fazer formação para professores. Nossa. Não. É uma disputa ou não? Depende, mas é isso. Todo mundo quer falar da sua experiência. Às vezes a gente tá cansado de trabalhar na educação, mas quando a gente encontra com outro professor, aí a gente lembra de um estudante, lembra de uma situação, aí você vê um assunto, você lembra de uma aula que você deu, de uma estratégia que você trabalhou, a gente gosta de conversar e a gente gosta de contar o que a gente faz também, né? Sim. Qualquer professor podia trabalhar no RH, porque uma premissa do RH é gostar de fofoca. A gente gosta de... Eu não disse que gosta de fofoca. Mas quero eu deixar gosto, claro. Eu acho Não que, olha, não é sobre isso. Não, mas eu gosto. E o plus da minha profissão é justamente isso. Eu sinto que eu tô sempre num reality show. É quando eles vêm me contar, entendeu? Aí eu já chego lá, conta, fofoca na mesa agora. Bom, eu na faculdade, às vezes, eu tinha umas aulas de fofocas literárias. Ah, é? Que quando os muito professores... cult ela. Não, eu gosto de saber a fofoquinha do aluno. E a gente ia discutir sobre a vida dos autores, porque tem impacto na escrita, né? E aí tinha um pouquinho da fofoca literária, era legal. Bacana. Bom, pra gente encerrar, o que eu vou sugerir? Que eu gosto a gente tá muito calmo aqui, a gente precisa trazer uma polêmica aqui, alguma coisa que vá, assim,
Bom, a gente já falou que trabalhar Bom, a gente está muito na parte do professor, né? Mas vamos pensar avaliação do Google. Trabalhar na educação vale a pena? Depende. Que nota você daria no Google e qual seria seu comentário? Olha, eu não sei se eu vou deixar a Mari falar primeiro a nota dela, mas eu acho que depende da sua expectativa em relação ao trabalho, né? Se você tem a expectativa de ter um alto salário, de ter um trabalho tranquilo, de ter uma rotina fixa, com certeza não é 5 estrelas. Mas para quem acredita na mudança, para quem acredita na educação como uma forma de movimento, né, enfim, de pensar em novas perspectivas, eu acho que pode ser 5 estrelas, sim. Muito bom. Nossa, eu achei que você ia ser... Daria uma nota menor, assim. Você foi bem... que eu Deixa mais difícil pra você. Olha, eu enxergo também bem, assim, né? Com bons olhos. Acho que 5 estrelas é muito. Pelo menos para as condições que a gente tem no Brasil. Dependendo, né? Em outras perspectivas, talvez fosse um pouco melhor, assim. A gente tem um volume de trabalho muito grande. É aquilo que você falou, sabe? Tanto na ideia de crescer na carreira, que é acumular aulas, como você falou, mas mesmo que você não tenha. Eu tenho colegas que trabalham em colégios que têm uma hora-aula muito boa, mas quanto maior é a hora-aula, maior é a demanda, sabe? E é uma demanda burocrática cada vez maior, de planilha para preencher. Às vezes é igual ou maior o tempo de dedicação em casa, sabe? Então isso dá né, desanima um pouco. É que eu gosto de preencher planilhas. Só queria falar isso. Apesar de ter feito letras, eu amo o Excel, gente. Eu gosto também de me organizar com ele, mas aí de ter a obrigação de preencher um monte de planilha não me agrada. Mas assim, eu acho que dos meus anos de profissão, assim, de carreira, eu tô no melhor momento da minha carreira, assim, né? Porque eu acho que ter acessos a públicos diferentes me completou. Eu também tô tendo outras experiências com aula particular também, e tendo, né, essa ótica. E então eu tô num bom momento, assim, eu nunca desanimaria alguém de ingressar na profissão, sabe? Mas acho que a chave é exatamente o que a Dani falou. Depende da sua... Ai, qual foi a palavra que você usou? Expectativa, né? Exatamente. Se de fato a sua expectativa for altíssimo salário, a educação não é o caminho. E também, enfim, às vezes, né, sei lá, no meu caso, a minha formação é química, então, se eu não fosse trabalhar como química, como professora de química, eu teria que trabalhar na indústria, então eu coloco esse contraponto. E dentro das rotinas que um químico de bancada, né, um químico da indústria tem e uma professora de química tem, as da profissão docente me agradam mais. Então, é isso. Acho que é saber a sua expectativa e o que... Mas você não deu a nota ainda. Ah, tá. Verdade. Olha, eu daria 4 estrelas. 4 estrelas. Legal. Eu daria 5 também, viu? Eu acho que nessa perspectiva, assim, pela experiência que eu passei, não trabalhando também na educação básica, que eu sei que é outro cenário, outra realidade. Eu penso, acho que em 5 estrelas, quando eu lembro de situações, mesmo já fora da sala de aula há um tempo, e você recebeu uma mensagem de um estudante seu que passou no vestibular e lembrou das suas aulas. Uma estudante uma vez me convidou para ir na formatura dela e ela colocou meu nome na dedicatória do TCC dela na universidade. Então, assim, são coisas que eu não sei se em outras profissões a gente tem esse tipo de retorno, sabe? Eu não tive uma distância tão grande assim, porque na minha época do Senac eu dava aula em curso técnico também. E cheguei, para mim, acho que o maior... Eu entrei para dar formação para
formação profissional mesmo, né? Curso livre para adultos e tal. E saí dando cursos eram cursos de inclusão social, mais ou menos, que a gente dava em comunidades e tal. E o grande público lá era adolescente. E é bem nisso, assim. Até hoje, às vezes, eu tenho contato com alguns alunos, principalmente das comunidades, a ponto de ver alunos fazendo RH. E aí eu vou lá, comento e tal, não sei o quê. Eu falei, eu escolhi RH por sua causa. Eu falei, caraca, meu, que da hora. Que legal. É sobre isso. É sobre isso. E tá muito bem. Né? Bom, obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom. Um papo gostoso, fluido. É bem legal mesmo a nossa conversa. Adorei. Que bom que vocês gostaram também. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Próximo episódio, daqui 15 dias, a gente deixa no ar também. E esperamos aí para mais um papo fluido, gostoso, sobre carreira, sobre RH, mundo corporativo e o que mais vier pela frente aí também. Até a próxima!